Muito bem, eu gostaria de convidá-lo para abrir a sua Bíblia no capítulo 5 do segundo livro de Reis. E eu gostaria de meditar com você nesta noite, contextualizando todo esse momento que nós estamos vivendo, porque nós não estamos num período comum, natural da existência humana. Aliás, a nossa geração nunca passou por isso. Nós temos a história de aproximadamente 100 anos atrás, uma pandemia que atingiu também todo mundo. Mas ninguém aqui viveu aquela época. Então, a nossa geração nunca viu isto. Então, essa geração está passando por um quadro bem atípico que nós nunca vivenciamos e não imaginávamos como isso poderia ser. Na realidade, no início da pandemia, ninguém nem imaginava como um mês depois, 2 meses depois, lembro que os pastores Rodrigo e Natália vieram do Paraguai para cá, antes da Cidade do Leste, mas imaginando que um mês depois fosse voltar, que as coisas estivessem, né, estabilizadas. E aí já tem notícias lá do presidente do Paraguai que a ponte não abre esse ano mais, não é isso? Que se abrir em dezembro. Mas mesmo assim é tudo previsão, porque tudo depende do comportamento do próprio desenvolvimento do combate a esse vírus, né? Da produção da vacina, medicamentos, de uma série de coisas que nós estamos vivenciando de uma forma completamente atípica na nossa geração. Isso tem nos levado a pensar a vida e o mundo que nós vivemos de forma diferenciada. Os especialistas em diversas áreas, como até na área eclesiológica, ou seja, da vida da igreja, mas na área da educação e em outras áreas, pesquisadores, cientistas, homens e mulheres que têm se dedicado e se debruçado em cima de algumas áreas da ciência humana, têm dito que o mundo não será mais o mesmo depois desse período de pandemia, porque muitas coisas no nosso dia a dia irão mudar. Muitas coisas. Estávamos sendo submetidos a um diálogo, não sei se o professor Gilson chegou a passar por essa experiência, mas os conselheiros do Conselho Nacional de Educação, que tem a sua sede lá em Brasília, que são ligados, né, ao Ministério da Educação, eu acho que o pastor Lúcio deve ter presenciado esse momento, ele está muito ligado aqui no Senato Júlio Lima a isso, e numa dos debates, numa das palestras feitas, um dos conselheiros sinalizou 2 coisas. Ele disse, na área da educação, para vocês terem uma ideia, ele disse, 2 coisas aconteceram neste período, estão acontecendo nesse período de pandemia, e que a pandemia vai acabar, mas tem 2 coisas que não sairão mais do segmento educacional. Primeiro, a internet entrou para a educação que ninguém mais conseguirá tirar. Todo o processo educacional daqui para frente, nós estamos falando de educação infantil até um pós-doutor. Todo o processo educacional vai acontecer associado à tecnologia educacional, associado à tecnologia. É o que eles estão chamando de sistema híbrido. Que ninguém vai mais fugir dessa realidade. Então, você vai trazer seu filho para a escola, seu filho vai estudar ali um tempo, mas pode ter certeza, você que ficou aí suando, transpirando, né, quase dando acesso de loucura por ter que ficar acompanhando seu filho, vai procurar um psiquiatra, porque o negócio vai continuar. E aí ele disse uma outra coisa muito interessante. Segundo, a primeira é a presença da tecnologia educacional na educação, que não acaba mais. Mas a segunda coisa que ele disse foi a seguinte:
há alguns anos, há algumas décadas, os pais abriram mão da sua responsabilidade no processo educacional de seus filhos e entregaram para a instituição, escola privada ou pública, a educação de seus filhos. Alguns não conseguem nem ter tempo para ir buscar na escola. Já coloca na rota escolar para deixar lá na porta da casa, ou é um parente que vai buscar, coisas dessa natureza. Então, a família, isso não é coisa só do Brasil, não, isso foi acontecendo no mundo inteiro. Alguns países menos, mas quase que 100% funciona assim. Mas ele diz o seguinte: a família voltará a fazer parte do processo da formação educacional de seus filhos e nunca mais será como antes. Então vai se preparando aí papai e mamãe, vai se preparando aí quem vai ser papai e mamãe, porque a próxima geração, já com esta que está aí na escola, a gente está vendo algumas crianças aqui, você não vai mais conseguir jogar seu filho na escola e se esquecer dele na escola, jogando toda a responsabilidade da educação para cima da escola. A família voltou para o processo educacional e ela vai ficar presente no processo educacional de seus filhos. Bom, só estou dando um exemplo na educação. Mas hoje estávamos conversando alguma coisa lá em casa, na hora do almoço, com o pastor Marco, o pastor Rodrigo, sobre as mudanças que vão acontecer dentro da proposta de trabalho da igreja. Citava para eles até o pastor André, que deve estar até nos assistindo lá em Portugal, do trabalho que está fazendo e de sua célula virtual com pessoas de várias nações. Ele está se tornando um pastor virtual, ele, a pastora Adriana, discipulando, cuidando de pessoas de várias nações, pelo celular. E aí nós vamos ter que repensar modelos de missões. Muita coisa vai mudar. Então, é preciso entender que em época de crise, surgem possibilidades, surgem novos caminhos, surgem novas propostas. Eu não posso me render àquilo que a crise traz de negativo. E como uma tartaruga, me esconder dentro do meu casco. Eu preciso olhar para a crise e ver o que ela me apresenta de oportunidade. Foi assim que a geração de 100 anos atrás, no Brasil, saiu da crise. Passou pela crise. E é assim que a nossa também vai passar. Temos muitos desafios. Esse ano, por exemplo, é um ano de mudarmos os governos de todas as cidades. São mais quase 6.000 cidades no Brasil. A nação brasileira vai estar escolhendo os seus governantes, os governantes mais próximos deles, que são prefeitos e vereadores. Está nas nossas mãos num momento difícil. Mas que nós não podemos, por exemplo, abrir mão da nossa cidadania de votar. Porém, a própria Justiça Eleitoral está falando que vai ser o maior índice de ausência, de falta nas urnas por causa da pandemia. E aí é um perigo, porque se nós não cumprirmos o nosso papel com as mudanças que precisam acontecer, ou a permanência, seja lá no município de quem for aí a realidade que está acontecendo, mas se nós não participarmos desse processo, depois nós não podemos reclamar também. Então eu preciso entender que a crise, ela não me paralisa, a crise, ela me impulsiona para novas possibilidades. E aí eu quero ler esse texto, que é um texto que revela uma tremenda crise que passava o povo de Israel. 2 Reis, capítulo 4, versos de 42 a 44.
Vou ler aqui junto com vocês na versão que está aqui. Veio um homem de Baal Salissa, no hebraico Baal Shalisha, trazendo ao homem de Deus eu não posso ler essa versão, porque essa versão não está de acordo com o melhor texto do original. E isso altera a exposição da minha mensagem. Vejam como que, se você não for conhecedor da palavra, você pode embarcar numa furada. Por isso que eu aconselho todo mundo que gosta de Deus, que ama Deus e que quer falar de Jesus, estude teologia. Porque eu tenho algo aqui para falar sobre este verso, sobre o significado do nome Salissa, que se eu ler este verso nessa tradução, como está aqui, tradução é coisa do homem, não tem nada a ver com a revelação bíblica. Por isso que a gente tem que conhecer a melhor versão do original. Eu não consigo usar esse texto. Ele aniquila a minha exposição e interpretação do texto bíblico. Depois eu vou explicar para vocês. O irmãozinho lá está, tem que culpa disso não, irmãos. Tá? Ele já trocou? Trocou? Trocou, vamos ver essa daí. Também não. Não, vou ver se ele acha aí, é até bom vocês entenderem isso. Também não, deixa então. De acordo com os melhores textos originais do grego e do hebraico, de João Ferreira de Almeida. E um homem veio de Baal Salissa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada. Deixa aquele texto lá para mostrar a diferença para vocês. E espigas verdes na sua palha. Eu vou repetir só esse texto. Ó, a minha versão. E um homem veio de Baal Salissa e trouxe ao homem de Deus, você conseguiu agora? Conseguiu. Pães das primícias, 20 pães de cevada, isso mesmo, e espigas verdes na sua palha. Porque como estava, apresentava os pães de primícias e como se os pães de cevada fossem os pães de primícia. E não são coisas diferentes. Ele trouxe os pães de primícias, ele trouxe pães de cevada, e ele trouxe espigas de milho ainda na palha, porque era milho verde. E disse: dá ao povo para que coma. Que homem de Deus era esse? Era Eliseu. Você tem que ler, a gente vai até fazer menção antes para você entender. O profeta Eliseu. E esse homem de Baal Salissa era um homem de Baal Salissa. Porém, seu servo de Eliseu, Geazi, disse: como hei de pôr isto diante de 100 homens? E disse ele, Eliseu, o profeta: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Então lhes pôs diante, e comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Coloca um mapa aí, só para a gente ter uma noção de Israel do que estava acontecendo. No verso, enquanto está colocando o mapa lá, no verso 38, diz que Eliseu tinha voltando de onde estava e indo para Samaria. Eliseu passa por Gilgal. Gilgal é onde está o redondinho amarelo, aí na visão de vocês, direito, lado direito também? É, lado direito de vocês, né? Aliás, é o círculo mais parecido com o círculo mesmo. Isso daí eu fiz com o dedo, né? Ali é Gilgal. Observem uma linhazinha azul, é o Rio Jordão.
que está vindo lá em cima de um laguinho azul, que é o Mar da Galileia, e descendo ali no Mar Salgado, ou Mar Morto, mais conhecido hoje como Mar Morto. O Rio Jordão, quando ia pertinho da sua desembocadura no Mar Morto, foi o local exatamente onde Josué atravessou o Rio Jordão com o povo de Israel para começar a conquista da terra prometida. Também foi o local onde Josué voltou com os 12 príncipes das 12 tribos e fez o sorteio da distribuição das terras, as 12 tribos. Também foi o lugar onde Samuel proclamou Saul rei de Israel, o primeiro rei de Israel. Também foi o lugar em que João Batista batizava todos aqueles que se arrependiam e passavam a aceitar a palavra e a mensagem profética de que viria o Messias. O lugar onde Jesus foi batizado. Gilgal era um lugar importante, tanto é que esse nome, o nome Gilgal, não existia antes de Josué chegar ali. Foi quando Josué chegou ali com o povo para começar a guerra de conquista, que Deus mandou ele chamar aquele lugar de Gilgal. E Gilgal em hebraico é aliança. Então, profeticamente, ali é um lugar de aliança. E tem sido ao longo da história. O nome hoje lá, Al-Qasr-Yahuda, em árabe, recebe esse nome exatamente porque depois que da destruição de Jerusalém no ano 70, já da era cristã, os árabes, mais tarde, séculos mais tarde, ocuparam boa parte daquela terra, e os árabes reconheciam exatamente aquele lugar como lugar profético. Tanto é que Al-Qasr-Yahuda significa o grande acampamento dos judeus. Yehuda é judeu. O grande acampamento, ou, numa outra tradução, um castelo, para falar da importância e do poderio militar de Josué e dos que estavam chegando daqueles 40 anos pelo deserto, naquele momento. Então, séculos depois, séculos depois, os árabes, quando chegam àquela terra, não encontram nada mais. Como não tem nada lá hoje também. Tem duas pequenas construções, uma do outro lado que pertence à Jordânia e a outra do lado de Israel que pertence aos gregos ortodoxos, que marcam aquele lugar como lugar histórico. Mas não tem mais nada ali, é tudo deserto e o Rio Jordão, que é uma valetazinha daqui até naquela parede ali, que passa ali. Mas aquele lugar ficou marcado como lugar de aliança. Sabe o que acontecia? Na época de Elias, Elias foi o profeta que antecedeu a Eliseu. Elias foi o profeta daquele rei terrível chamado Acabe, daquela rainha, não tem nem adjetivo para essa, chamada Jezabel. Aqueles que introduziram todo um culto oficial a Baal e levantaram outro templo em Samaria e consagraram outra linhagem sacerdotal que não mais os da tribo de Levi. E Elias vai confrontar Acabe, porque Baal era o deus da fertilidade. E aí ele plantou altares para Baal em todo Israel. Tudo quanto era monte tinha um altar a Baal. E o nome das cidades absorveram essa cultura. Shalisha virou Baal Shalisha. Porque assim acontece com as cidades, elas vão absorvendo a ideia da divindade, da consagração, vem trazendo uma série de coisas, elementos da cultura, elementos comportamentais, isso tudo vai sendo arraigado ao povo. Por isso que
há uns 20 anos atrás, toda vez que eu falo sobre isso, eu lembro de Ricardo Papel, que não está aqui hoje, né? Mas eu me lembro dele, né? Porque ele viveu muito isso comigo, ele e o apóstolo Wagner. Eu ia falar ele e o apóstolo Walter. Ele e o apóstolo Wagner. Que é, São Gonçalo profeticamente precisa de um outro nome. Eu não sei como Deus vai fazer isso. Campinas Verdes. Não sei se Vitor e Gil sabem disso. Mas o primeiro nome que este lugar aqui recebeu, a partir do rio Guaxindiba, quando judeus cristãos originários de Portugal vieram para cá trazendo mudas de cana-de-açúcar e se estabeleceram ali, que depois foram dizimados porque os judeus e os cristãos começaram a ser perseguidos com o movimento da Contra-Reforma que ocorreu na Europa, pega Portugal, de Portugal chega às colônias, chega ao Brasil, eles são perseguidos e mortos, e o sangue derramado lá sinalizou no império das trevas, sangue que é derramado até hoje lá naquela região, porque é um lugar de desova na nossa cidade. E quando vieram e plantaram o princípio de idolatria, como Acabe e Jezabel fizeram em Israel com Baal, fizeram com São Gonçalo. Atraíram a ira de Deus. Porque Deus não pode compactuar com essas coisas. Mas você sabe como é atrair a ira de Deus? Não é aquele Deus raivoso com espada que chega querendo decapitar todo mundo, como fez o Estado Islâmico. Não, não. A ira de Deus simplesmente se manifesta quando ele tira a mão de sobre uma geografia. Leia o livro de Êxodo. Logo depois da Páscoa, quando o povo de Israel sai do Egito, Deus vai falar: chegou a hora, se retirem, saiam rápido, peçam o que vocês quiserem, como o pastor Jorge disse aqui. O povo saiu pedindo: eu quero ouro, eu quero prata, eu quero gado, eu quero roupa. E todo mundo foi dando tudo para se ver livre do povo de Israel. Todos perderam o primogênito na família, e perderam o primogênito entre os animais. Deram tudo, e eles saíram. E Deus disse: apressem, apressem-se, apressem-se. Saiam rápido. E na saída, tem um verso-chave que Deus vai dizer assim: e Deus arrancou do Egito todos do seu povo, e também todos os seres angelicais, espirituais, que estavam no Egito, foram embora do Egito também. Os céus ficaram desguarnecidos dos anjos do Senhor. A ira do Senhor se manifesta quando Ele retira a sua benevolência, quando Ele retira a sua misericórdia, quando Ele retira as suas mãos que dão paz, prosperidade, que dão bênçãos, que dão justiça. Quando Ele retira as suas mãos, a terra, a geografia fica largada, fica abandonada, fica à mercê dos inimigos. A branca não tem não, quero uma. Elias chega para Acabe e diz: esse seu Deus da fertilidade, esse seu Deus que faz a terra produzir, é Baal? A terra produz sem água, Acabe? Então tem uma notícia para você: o meu Deus manda te dizer que não vai chover mais. Isso é uma afronta para Baal? Não vai chover? Não vai ter colheita? A terra não vai produzir? Isso é uma afronta a Baal. Não era afronta para Acabe, não era afronta para Jezabel, era uma afronta para o Deus deles. E ficou sem chover.
E Jezabel ficou irada e foi atrás de Elias, querendo matar Elias, e Elias foge, a gente conhece a história toda, e Deus aparece a Elias está lá no Sinai, né, escondido numa caverna, e Deus aparece a ele, usa um anjo que vai falar com ele, talvez um daqueles anjos que tivesse até passado por lá da época de Moisés, né, quando veio do Egito, que Deus tirou todos os anjos de lá, né, foi lá, Moisés, Elias, o que você está fazendo aqui? Eu tive com Moisés aqui alguns anos atrás, mas Moisés estava seguindo uma missão. Nada disso não, isso não tem na Bíblia não, estou inventando. Quem gosta de fazer isso é Marco Feliciano, quando prega, né? Ele vai inventando as historinhas, você pensa que está na Bíblia, não está na Bíblia. O pregador pode até ilustrar, mas ele tem que falar que é dele, né? E aí, o anjo fala com Elias, olha Elias, Deus está mandando você voltar e ir para onde ele mandou você, não foi para cá para ficar escondido não. Ah não, meu anjo! Está em crise lá em Samaria. Jerusalém, já o centro, naquela época, era em Samaria. O rei de Israel era Acabe. Israel era o reino do norte. Não, lá está uma crise lá em Samaria. Eu afrontei Acabe e Jezabel. E eu não vou voltar para lá porque eu estou com medo da crise. A crise vai me matar. Não, Elias, você está pensando errado. Tem muito profeta, tem muita gente lá que não dobrou os joelhos a Baal, nem a Acabe, nem a Jezabel, não. Você não está sozinho não, Elias. Porque a crise que causa o medo nos isola e nos leva a pensar coisas que não estão acontecendo, que não existem. Mas o medo produz esses devaneios. Eu acordei um dia, meus filhos sabem disso, eu acho que o apóstolo Wagner e o apóstolo Liano. Eu acordei um dia, um desses meses aí atrás, tremendo, 2 horas da manhã, tremendo, saí da cama, fui para a sala, falei, Senhor, estou morrendo, me ajoelhei, o joelho não parava de quicar no chão, Senhor, estou morrendo, Senhor. E aí, coloquei a mão, meu Deus, estou pegando fogo. Ai, meu Deus, comecei a procurar o termômetro, com a perna tremendo, o corpo tremia, da cabeça aos pés. Senhor, cadê o termômetro? E não achava o termômetro, mas achei o calmante de Verônica. A de Verônica não, da minha sogra. E tomei o calmante dela. E voltei para a cama e dormi, acordei como um anjinho. 8 horas da manhã. Foi uma noite depois que pastor Sandro, naquela semana, tinha perdido a tia, tinha perdido o pai, Sandro Aquino, lá do Catarina. E eu fiquei, aquela noite, foi um domingo, foi uma noite de domingo, lembrei aqui agora, porque a pastora Bianca ligou para Verônica e disse, Verônica, peço ao apóstolo para ver aí no Facebook. O Sandro ministrou hoje, o pai foi enterrado ontem, mas ele ministrou uma palavra, e ele deu uma palavra de gratidão, porque eu fiquei horas com o pastor Sandro, naquele dia, no dia da morte do pai, trabalhando com ele, aconselhando, confortando, chorando junto com ele. Tinha um apreço pelo pai dele, o pai dele tinha um apreço maior por mim do que eu tinha por ele, essa é a verdade. Muito carinhoso comigo, não podia me ver, vinha, me beijava, me abraçava, era um chamego comigo. E aí nós choramos muito juntos naquele dia. E à noite eu fiquei 1h40 ali no Facebook, vendo a gravação da ministração dele, naquela época só online mesmo, e ele fazendo menção a tudo que ele passou no dia anterior, e aí falou, não usando o meu nome, foi muito sábio, mas falando da conversa que tivemos, dos conselhos que ele recebeu, de como ele chorou junto com a pessoa que o aconselhava, e agradecendo a Deus pela minha vida, sem falar nome, e isso foi alguma coisa assim, que muito mexeu com as minhas emoções. E eu
voltei a chorar demais naquela noite. E o medo me tomou dormindo. Olha só, o medo me tomou dormindo. Eu fui dormir cansado de chorar. Eu fiquei imaginando, eu vou ter um sono agora, né, como o sono dos reis. Cansado, já 1h e pouca da manhã. Vou dormir, vou acordar amanhã um homem novo, refeito. Mas o medo pegou a minha mente dormindo. Irmãos, eu nem entrei no sermão ainda. Vai ter que ter o parte 2. E o medo me paralisou e colocou na minha mente algo que não existia. E eu acordei achando que era o meu dia da sepultura. A crise vai cobrar de nós um posicionamento, uma postura. O anjo foi lá e fala: você não é melhor do que ninguém não, você não é melhor do que Elias. Eu também não sou. Elias também teve o medo. O meu foi em cima da cama. Elias ainda fugiu quase 600 quilômetros para o sul e foi parar lá no Egito, no Monte Horebe. Medo. O mais longe que ele pôde ir da crise, ele foi. Mas não adianta a gente fugir dela. Aí o anjo fala assim: ei, volta. Vai para Damasco, para onde Deus te mandou. E no caminho, você ainda tem uma missão. Você tem que levantar um discípulo e prepará-lo para ser seu sucessor. Irmãos, passar por este mundo e não deixar ninguém que a geração futura possa olhar e falar assim: está vendo esse aqui? Esse aqui é esse líder aqui em potencial, ele foi preparado por fulano de tal. É porque Wagner é mais velhinho do que eu, né, Rodrigo? Senão, não vão poder falar isso para ele. Não é? Ele está guardando tudo ali. Mas que bom isso, irmãos. Como o pastor Rodrigo falou, a família dele não é uma família sacerdotal. Isso está começando a partir dele, da Natália. A minha também não era. Não tenho história de sacerdotes na nossa família. O máximo, alguns, meus 2 avós, paterno e materno, chegaram a ser diáconos de igreja e serviram muito bem ao Senhor como diáconos que foram. Mas exerceram o sacerdócio pastoral? Não. Mas Deus brincou comigo. Porque Deus está me dando uma geração, não só dos meus filhos biológicos, mas Deus está me dando essa geração, porque eu já tenho 4 dos filhos e genros. E quem não é ainda precisa tomar vergonha na cara, que é Vitor e Cíntia, que é Michel e Fernanda, que é Ney e Alessandra. Eu vou falar aqui para deixar registrado. E caindo na cabeça também de Felipe e de Emanuele lá, que eu já falei isso com o Felipe lá em Maricá. Sabe por quê? Porque tem que olhar para essa geração e falar assim: sabe quem foi o líder? Sabe quem foi o profeta que preparou? Sabe quem foi o homem de Deus que fez esta geração surgir e aparecer? E eu não sou bobo, irmão. Chamei logo a minha mãe e disse: mãe, vou consagrar a senhora pastora. Que coisa boa você ter uma mãe também pastora. Papai falou assim: eu não, eu só gosto de fazer o papel de cego na célula, eu gosto de fazer teatro na célula, não coloca a mão para me consagrar, não. É reconhecimento de dons. Quem tem um dom ali é a mamãe, não é papai? Mas marcar uma geração. E aí Deus chama Elias, fala assim: rapaz, sai de onde você está, vence esse seu medo.
parte para o lugar que eu mandei você ir, e no meio do caminho, você tem que marcar a próxima geração, você tem que fazer o discípulo que vai, na realidade, honrar a Deus e honrar o profeta que o formou. E você, Elias, é este homem que eu escolhi, mas você vai escolher um outro, e eu já tenho ele preparado, é só você achar. É assim mesmo que acontece com a gente. Deus manda umas pessoas lá para a nossa célula, a gente fica pensando assim, mas como é que esse indivíduo apareceu aqui? Olha o potencial que tem. Deus deu, é só você encontrar. Deus vai mandando, Deus vai mandando, Deus vai mandando. Uma multidão seguia Jesus. Quando chegou no dia de Jesus escolheu os 12, ele se retirou, foi para um lugar à parte, passou a noite orando. Quando chegou no dia de manhã, você. Saiu, escolheu quem o pai tinha mandado, mas estava no meio de uma multidão. E aí, Eliseu é escolhido para ser o sucessor de Elias. Está gravando aí, Samuel? Eliseu inicia o seu ministério, Deus leva Elias de uma forma tremenda e fantástica para junto de si, sem passar pela experiência da morte. E aí Eliseu começa o seu ministério. E para marcar que ele era sucessor de Elias, ele fica com a capa de Elias. O ministério de Eliseu já está acontecendo, mas havia fome ainda em Israel. E aí, Eliseu chega a Gilgal, esse lugar que eu mostrei no mapa. Volta ali o mapa para saber onde fica Baal Salissa. Eliseu vai até Gilgal. Ali em Gilgal tinha um grupo de profetas que Elias cuidava. Elias rodava em algumas regiões e algumas dessas regiões tinham grupos de filhos de profetas que aprendiam o ministério profético com Elias. Elias foi, Eliseu ficou. E Eliseu estava dando continuidade ao ministério de Elias. E para onde que Eliseu vai? Para Gilgal, aquele redondinho melhor ali perto do Mar Morto. Mas só para você ter uma ideia, o redondinho que está mais em cima é onde fica Baal Salissa. E o de baixo ali, só para você situar, que é a cidade mais importante de toda a região. Na verdade, lá em Israel, quando você chega lá em Jerusalém, tem a entrada de um dos parques arqueológicos, tem lá Jerusalém e o planeta Terra, tem o planeta Terra e tem Jerusalém no centro. E aí você, quando chega lá, eles mostram, Jerusalém é o centro do mundo, que na verdade, tudo no mundo gira em torno de Jerusalém. É um grupo que não tem nada a ver com Jerusalém, que quer derrubar Jerusalém, que quer destruir os judeus. É assim, mas deixa o próximo, daí é outra história. E aí, ele está em Gilgal, e vem um homem lá, aquela região lá de Baal Salissa, é uma região montanhosa, região de Efraim, fica a cerca de 46 quilômetros a noroeste de Jerusalém. É uma região onde as chuvas que vêm, aquela pontinha de mar azul lá em cima, é o mar Mediterrâneo. Os ventos úmidos do mar Mediterrâneo vêm, passam pela planície costeira, e quando bate nessa região montanhosa onde está Baal Salissa, elas derramam água, chove ali. E aí o primeiro lugar em Israel onde a produção agrícola surge dando frutos, é exatamente nas montanhas de Efraim, em Baal Salissa. Todos passavam fome. E aí teve até um problema aqui nesse texto aqui, né, que não é alvo hoje da palavra da ministração de hoje. Mas por causa da fome, alguém lá teve a ideia. Tentou se antecipar ao que Deus estava planejando, porque Deus já estava tirando o homem lá de Baal Salissa para encontrar com Eliseu e os profetas em Gilgal. Os 100 profetas. Aí alguém teve a ideia,
Mas tem água aqui no Jordão? Porque Gilgal fica na margem do Jordão. Tem água aqui no Jordão? Vamos pegar uma panela aí. Tem umas ervinhas por aí, é deserto, mas existe um fenômeno lá que vem lá do Monte Hermon, vai fazer teologia na FATEC, você vai aprender sobre isso. E aí, tem umas ervinhas por aqui, vamos catar essas ervinhas e vamos fazer um sopão. Ideia de Jerico. Ervinha no deserto. E aí saíram catando ervas. Alguém pegou a água do Jordão, fizeram um fogo, jogaram a erva dentro do panelão, mexeram de lá e de cá. Alguém deve ter gritado: está pronto, vamos comer. E talvez lá o cozinheiro estava ali cuidando, aquela famosa provinha, pinga na mão e vai passar a linguinha. E aí ele gritou: não, é veneno, tem morte na panela. E aí todo mundo se afastou, estava todo mundo seco de fome. E aí Eliseu chegou: o que está acontecendo? Profeta, isso. Alguém tem farinha aí? Tem, mas só vai comer? Me dá farinha. E deram a farinha para ele. O que o senhor vai fazer com a farinha? Ele disse: eu vou jogar no sopão, para engrossar mais ainda. E aí jogou a farinha na sopa. Pode mexer. Mas tem morte na panela, profeta. Não. Onde o profeta coloca a mão, muda. Por que todo profeta era sinalizado como homem de Deus? Porque o povo tinha que entender que havia um elo entre os céus e a terra que passava pelo profeta. E aí, jogou a farinha, mexeram a sopa. Eu olho para aquele menino lá, eu acho que ele está rindo de mim toda hora que eu olho para ele. Ele não para de rir o tempo todo. Mas é a máscara dele, agora eu fui ver que tem um... Olha lá, agora ele está rindo. Meu Deus do céu, o mundo vai ser outro mesmo. Não tem mais morte na panela. Acabou. Ok? Mataram a fome ali. O homem de Deus teve que intervir. Se apressaram em fazer um sopão para comer. E aí eles estão preparando e estudando com Eliseu. Eliseu aproveita aquele momento, todo mundo de barriguinha cheia, com erva daninha e farinha. Aproveita aquele momento, vamos sentar aí, porque eu preciso ministrar para vocês. Eu vim aqui em Gilgal e não vou perder meu tempo. Então, começou a ministrar, começou a ensinar, começou a falar das coisas de Deus para aqueles filhos de profetas, aqueles 100 homens, e a fome começou a apertar de novo. Minha nutricionista diz que a cada 2 horas eu tenho que colocar comida no estômago. É o processo natural. Não ficar vazio. Eu não obedeço, chego na hora do almoço, como dobrado. E aí a fome chegou de novo. E aí estavam, então, ali, reunidos. O lugar era Gilgal ainda. Os homens eram os mesmos 100 da panela onde havia morte. Você vai ler aí, e aí vai falar assim: dê ao povo. Mas que povo? 100 homens comendo, meu filho, haja comida. E alguém já fala até hoje, alguém maquiavélico, né? Que crente para comer não bebe, não fuma, não cheira, não faz exercício, só quem? Que é a nossa mulher exemplo nessa área aí. É só quem está lá no grupo, né? Estou falando de quem? Só Camila.
Camila deve estar me ouvindo aí, né, Camila? Camila é exemplo. Mas come muito, imagina 100. Irmãos, não eram crentes, não. Eram 100 profetas. Se crente come, imagine profeta. 100 filhos de profetas. Com Eliseu e Geazi. E aí chega este homem de Baal Salissa. E ele traz isso aí. Eliseu manda Geazi pegar e distribuir para os 100 homens. E vai dizer, dá ao povo, porque eram os 100 homens. Comeram e sobraram, e sobrou, conforme a palavra do Senhor pela boca do profeta. Guarde o que eu vou dizer agora. Primeiro, nunca se conforme com o comportamento contrário da sua geração diante da crise. Nunca se conforme com um comportamento contrário que a sua geração está tendo no momento da crise. Aquele homem de Baal Salissa não se conformou com a realidade da geração dele. Sabe por quê? Ele veio da região de Efraim, onde ficava Samaria. E o texto diz que ele veio trazendo primícias. Ele veio trazendo pães de cevada e ele veio trazendo espigas de milho. E ele, ao sair de Baal Salissa, passou por Samaria, onde ficava o templo a Baal e os sacerdotes de Baal. E ele deveria, formatado que foi pela cultura da sua região, ele deveria ter ficado no templo em Samaria. Ele deveria ter dado primícia aos sacerdotes de Baal, ele deveria ter deixado a oferta lá, mas ele não se conformou com aqueles que viviam da crise instaurada em Samaria, em Israel. Ele passa por lá, mas ele discorda daquele estado de coisas, daquele status quo, daquela realidade. Eu sou de Israel, eu respeito a autoridade do meu rei, mas o meu Deus não me permite separar as primícias da terra dos frutos, a minha oferta de pães de cevada e de milho, e deixar nas mãos de profetas e sacerdotes que são idólatras e que servem aqueles e que acabam servindo aqueles que levam o povo a se prostituir atrás deles, que são os sacerdotes de Baal. Não se conforme com o padrão de comportamento que a sua geração possa estar tendo diante da crise. Você é diferente. Aquele homem lá de Baal Salissa mostrou isso. Ele sozinho mostrou exatamente isso. Segundo, aprenda a reconhecer onde está o ícone de Deus, a referência de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus, o profeta de Deus, a profetisa de Deus. Aprenda a reconhecer aqueles que Deus separou para servirem de referência ao nome dele. Ele sai de Baal Salissa. E diz o texto que ele trouxe ao homem de Deus. Ele reconheceu por diversos lugares por onde ele passou, só em Samaria, naquela região, o que havia de gente ali, de cidades ali, de sacerdotes ali, de profetas ali. Ele passou por todo mundo, porque ele queria reconhecer em toda aquela região, e olha que ele rodou, e ele foi parar em Judá, ali em Gilgal, é o deserto da Judeia. Ele sai de Efraim, ele passa por Samaria, e ele vai para a Judeia.
E ele está procurando uma referência. E a referência é: eu trouxe algo para o homem de Deus. Sabe o que faz diferença para nós quando nós estamos na crise? É quando nós conseguimos, com uma anteninha na nossa alma, encontrar exatamente onde está aquela referência que representa Deus, que representa o guia, que representa o profeta, que representa o líder que Deus colocou para dar direção à minha vida. E sabe o que está acontecendo na pandemia? Essa referência ou esse referencial está sendo perdido. Alguns gostaram tanto do online, que hoje, domingo, ele sabe que tem uma porção de culto online, ele fica perdido na internet. E eu sei que isso aconteceu com você também. Porque aconteceu comigo, você não é melhor do que eu. A gente abre lá no Facebook e pastor fulano está aqui. Pum! 1 minuto e meio. E fulano também está. Pum! 1 minuto. E fulano também está. Pum! Não ouve nada. Não recebe nada de ninguém. Porque não é referência, a referência que Deus colocou para você. Eu não estou dizendo que estes homens e mulheres não são referências, são, mas são referências para aqueles que Deus está entregando a eles. Quem é o profeta de Deus, a profetisa de Deus, que Deus colocou sobre sua vida? Não negocie isso. Terceiro, por mais que seja tentador, e é tentador você falar seja, né? Quase que eu falo. Por mais que seja tentador, e não existe seja. Por mais que seja tentador, você negociar princípios na crise, não faça isso. Por mais que seja tentador. O rapaz lá perto de casa ficou com o lava-jato dele fechado 3 meses. E aí eu fui no mercado, passei do lado do lava-jato dele, e eu vi ele com aquela máquina de lava-jato limpando lá o piso lá, lavando. Eu parei e perguntei: já voltou a funcionar? E ele disse: estou lavando para começar amanhã. 3 meses parado. Eu fui e deixei o carro lá, e aí conversei no dia seguinte, né? Aí conversei com ele um pouco, ele falando sobre a dificuldade que estava, sobre o problema de falta de comida dentro de casa, porque o trabalho dele era aquele ali. Sustentava a família da partir dali. Ele disse: difícil, alguns vizinhos me ajudaram, alguns da família me ajudaram, mas eu fico até com vergonha, né? E eu saí tentando arranjar algum emprego, não consegui, acabei lavando alguns carros de alguns vizinhos, né? Lá mesmo na casa deles, ia lá e perguntava se eu não estava precisando, e aí o que eu lavava por 20, eu passei a lavar por 5. Eu precisava de alguma coisa, pelo menos para comprar pão e leite naquele dia para levar para dentro de casa para os meus filhos. E eu ali me emocionei com aquele rapaz, com a luta dele, a batalha dele. E eu sei que essa está sendo uma realidade de muitas famílias pelo Brasil afora. E aí, ele ligou para mim, tempo depois, e disse: seu Walter, o carro já está pronto. O senhor quer que eu leve aí para o senhor? Eu disse: se você puder trazer, eu agradeço. Não preciso ir até aí. Não, não tem problema. E eu até me preparei para depois levar ele de volta. Mas ele já foi com um amigo que ele chamou, que foi de moto atrás dele, e aí ele deixou o carro lá e voltou com esse amigo. E aí, queridos, eu achei um saquinho desse de sacolé,
com mais ou menos uns 5 reais em moedas, que ele achou que cai, lá vai caindo, né? E vai ficando pelo piso, às vezes debaixo do tapete. E ele colocou tudo dentro de um saquinho de sacolé e colocou lá no console do carro. Eu não tinha intimidade com ele, ele não me conhecia. Eu não sabia que tinha aquelas moedas dentro do carro. Ele tinha necessidade. Dava para comprar 1 litro de leite. Dava para levar pão para casa. Não negocie princípios, por mais que a crise seja um campo fértil para levar você para fazer o errado. Israel estava debaixo de fome. Aquele homem de Baal Salissa, na primeira produção do ano, a cevada foi colhida, o trigo foi colhido e o milho foi colhido. Ele poderia muito bem ter usado o argumento, sabe de uma coisa, isso daqui vai ajudar muito a minha família. Eu não sei o que vem depois, porque a colheita das primícias é a colheita que vem com aquela primeira chuva que cai, não é a colheita principal ainda vai acontecer. Ele poderia ter pensado, eu não sei se de repente eu vou ter uma boa colheita, eu acho melhor eu guardar isso que já veio agora, eu guardar esse trigo, essa cevada, esse milho. Mas ele sabia que mesmo sendo uma crise, Israel estando debaixo de fome, aquilo era quebrar um princípio, não cabia a ele ficar com a primícia, não era dele, era do Senhor, pelas mãos do sacerdote. Agora presta atenção, esse homem quebra um padrão aqui. Porque naquele tempo, a primícia e as ofertas, porque levou a primícia dos pães de trigo, mas ele levou 20 pães de cevada e levou milhos verdes ainda na palha. Quem já quebrou milho verde em plantação? Sai tudinho com a palha, só você quebrar. E ele vem. Assim, ele foi lá, quando viu as primícias. Eu falei aqui a história do ovo da galinha lá de Caetanópolis. Primeiro ovo que a galinha colocou. Pastor Daniel. Ele deve estar no culto online lá agora, dele lá. Né? Falei aqui, não falei? Irmãos, princípio. O filho dele já matou a galinha. Deu a galinha para o cachorro. Filhinho pequenininho. Passou a noite comigo, ele e pastora Jaqueline. Ah, meu filho, eu acho que ele tem problema. Meu filho, filho meu já matou pinto, filho meu quando era pequeno já matou passarinho, filho meu, não é instinto assassino não, pode ficar despreocupado. É peraltice de criança. Mas estava lá, criança, fez o galinheirozinho, botou 2 galinhazinhas lá. E aí, a galinha, botou um ovo. Opa, tirou uma foto e mandou, aqui está a minha primícia. Eu estou para ir lá agora, semana que vem. Eu vou buscar o ovo. Não negocie o princípio. Ele sai de lá e vai, atravessa, passa por uma porção de sacerdote. Eu disse que ele quebrou o padrão, por quê? Porque naquela época, a primícia e as ofertas deveriam ser entregues a sacerdotes. Ei, Eliseu era sacerdote? Não. Eliseu era da tribo de Levi? Não. Como é que ele entrega Eliseu?
Porque o princípio que se entendia é que o sacerdote deveria ser um homem de Deus. E como em Jerusalém tudo estava destruído, e lá no Reino do Norte era tudo de Baal, ele está procurando a referência principal. E a referência principal é: onde está o homem de Deus? Eu quero um homem de Deus. Podia ser um barqueiro que fizesse a travessia do Jordão. Podia ser um pescador. Ele queria saber onde é que estava o homem de Deus. E aí achou o profeta. Não negociou o princípio. Não reteve a colheita. Não reteve a primícia. Sabendo que a primícia é um princípio que honra a Deus através da honra ao sacerdote, da honra ao profeta, da honra ao homem de Deus. A oferta, tudo, lê a Bíblia de cabo a rabo, de Gênesis a Apocalipse. Todas as ofertas, primícias, oferta alçada, oferta voluntária, dízimos, todos os tipos de semeaduras, elas todas passam pelo homem de Deus. Todas honram a Deus na pessoa daquele ou daquela que Deus colocou para ser seu líder, seu guia, seu pastor, seu apóstolo, seu profeta, seu sacerdote sobre sua vida. Me mostre algo diferente. Quarto lugar e último. Você pode ser um anônimo para os outros. Mas lembre-se que nas mãos de Deus, você pode ser um canal de milagres para transformar a vida de outras pessoas. Quem é este homem? Ninguém sabe o nome dele. Não escreveram o nome dele. Ele não tinha nome? Claro que tinha. Era um anônimo. Mas este homem anônimo, que não negociou princípios, que não deixou em tempos de crise o medo lhe dominar, foi um homem que chegou e identificou a referência do homem de Deus naquele lugar, e quando ele estendeu as ofertas em direção a Eliseu, Eliseu chamou o seu discípulo Geazi, o seu servo, e disse: distribua com os 100. Não se preocupe, porque vai sobrar ainda para mim. Ele veio trazer para mim, mas olha, distribua. Porque este homem anônimo, ele venceu toda a crise da sua terra, não negociou os princípios, não deixou a cultura da geração lá do seu povo lhe deter. Rompeu 3 territórios, Efraim, Samaria, até chegar aqui. E ele me identificou como homem de Deus. Sabe por quê? Porque Deus vai usar, e quer usar este homem para abençoar este povo, esses 100 homens barrigudos de barriga vazia aí, ó, que estão comigo. Tudo profeta, mas está tudo com fome. Eles todos vão experimentar desse milagre. Ei, homem, você é anônimo para nós. Mas quando Deus se viu, e viu o seu coração, lá em Baal Salisa, Deus, que é soberano, via aqui esses 100 profetas com fome. Você saiu de lá para me abençoar com os princípios estabelecidos na lei, lá em Deuteronômio, sobre as primícias. Tem um texto de Deuteronômio aí? Coloca aí, Deuteronômio 26, verso 2. Você não negociou, você trouxe, mas olha, agora você vai abençoar. Geazi, vem cá, pegue esses pães aqui, pegue esse milho aqui,
Pegue esses pães de cevada, distribua com todos. Geazi, mas como? São 100. São 100 homens famintos. Pode distribuir, Geazi. Se Deus já trouxe esse homem de lá até aqui com isso, ele não vai sustentar agora, ele não vai fazer esse milagre? Vai fazer, pode. Aliás, essa é a primeira multiplicação dos pães que nós temos na Bíblia. Não é a de Jesus, é a de Geazi, é de Eliseu. E aí, todos comeram e sobrou. E termina o texto dizendo, conforme a palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque o profeta, ele tem esse peso. Quando eu vi aqui o pastor Jorge ministrando, né, e ele falando o que vai acontecer, eu falei assim, será que as pessoas acreditam, quando um profeta fala, que isso de fato vai acontecer? Porque o profeta tem essa missão, irmãos. Essa intimidade com Deus é que faz com que ele seja reconhecido como homem de Deus pelas pessoas. Por quê? Porque quando o profeta abre a boca, o profeta fala, a fala do profeta vai com o peso da palavra de Deus. Deus não tinha falado nada ali. Quem tinha falado era o homem de Baal Salissa, Eliseu, e o intrometido do Geazi ainda disse que não ia dar certo o negócio. Ainda teve um ali para jogar contra. Aliás, depois, mais à frente, ele vai revelar quem ele era mesmo, né? No caso lá de Naamã. Aonde está Deus aqui? Mas quando termina o texto, fica claro, tudo aconteceu conforme a palavra do Senhor. Mas Deus falou? Falou por quem? Pelo profeta. A palavra do profeta é autenticada. Você pode ser um anônimo, mas você pode ser canal de milagre para transformar outras vidas. Foi ontem, né, que a Bíblia e Lúcia postaram lá a ida lá no... Foi ontem, não foi? Ontem à noite? Ontem à noite, né? É onde? Foi no Alcântara? No Alcântara, né? E aí fazendo um trabalho lá com os moradores de rua. Aí encontra presbítero, encontra diácono, encontra... Presbítero não, ex-presbítero, porque presbítero mesmo não ia estar lá. De repente foi alguém que passou por uma crise, mas negociou o princípio. Não reconheceu a autoridade do homem de Deus como referência para procurar. Aí, está onde agora? Morando na rua. Mas aqueles irmãos que se levantaram e foram para lá, irmãos, aí eu fiquei vendo a foto que eles mandaram, são anônimos. Quantos aqui sabem o que eles foram fazer no Alcântara? Quantos aqui sabem quem são eles? Levante a mão, quem são eles? Olha só, a maioria das mãos abaixadas. Porque eles são anônimos. Eles não têm nome na Kombi, não tem no baú do caminhão, não tem nem na carrocinha que vai distribuir sopa, não tem nada disso não. Aí Cátia enfia todo mundo dentro do carro. Quem mais vai de carro? Paulo também? Maura? Eu já estou profetizando aqui, se não for, pega ele pelo laço e leva. Mas eu fico vendo ali aqueles irmãos anônimos, irmãos, de noite. Está amarrado, mas tem gente que de noite ainda liga lá no Jornal Nacional e fica vendo aquelas palhaçadas todas. E tem gente anônima que está cuidando de pessoas que não têm o que comer e que moram na rua. Deixa Deus te usar, meu irmão. Não fique com medo, não vá para dentro, não faça como a tartaruga, não. Você pode ser canal de bênção na vida das pessoas. Pode não. Você é. E se coloque à disposição de Deus para fazer isso. Vá além e faça mais do que você poderia ter feito. Essa foi a última lição deste homem. Vá além
do que você poderia ter feito. A pergunta é, qual era o princípio? Cadê o texto de Deuteronômio? Qual era o princípio? Então tomarás das primícias de todos os frutos do solo, que recolheres da terra, que te dá o Senhor teu Deus, e as porás num cesto, e irás ao lugar que escolher o Senhor teu Deus, para ali fazer habitar o seu nome. Ele estava procurando aquele lugar, onde habitava Deus. Bom, aqui em Samaria não é. Aqui é Baal para tudo quanto é lado. Onde é que está? E aí, passa Efraim, passa Samaria, chega na Judéia, encontra um grupo lá na margem do Jordão. Onde é que está o homem de Deus? Eu vim aqui porque eu preciso entregar a ele algo. O princípio que está aqui era para entregar o quê? Leia e diga para mim. Hã? Era para entregar o quê? As primícias, não era? Ele só entregou as primícias? Ele entregou as primícias, 20 pães de cevada e milhos verdes ainda na palha. Ele foi além. Ele foi além. Irmãos, se nós aprendermos a ir além daquilo que Deus pede, você vai receber muito mais daquilo que Deus tem para te dar. Porque é assim que Deus age. Ele olha para o coração da gente. Aquele homem poderia ter cumprido só o princípio. Ele poderia ter chegado lá só com os pães das primícias. Mas ele levou 3 coisas. Sabe por que ele levou 3 coisas? Porque o nome Shalisha, em hebraico, significa 3, ou terça parte, ou 1/3. Quando ele foi marcando na relação com o profeta também a sua origem, a sua história. E ele disse, sabe uma coisa? Eu estou saindo de uma terra cujo nome significa 3, ou terça parte. Por que eu vou levar só primícias? Eu vou além do que eu tenho que fazer. Eu vou além. Olha como é que um nome marca, irmãos. Olha como é que um nome marca. E aí ele sai levando para o Senhor mais do que ele podia ter feito, cumprindo o papel dele. Foi além. Aprenda a ir além. Aprenda a ir mais adiante. Aprenda a fazer mais um pouco. Não se acomode com aquilo que é fazer o trivial, o básico. Você está cumprindo, você está obedecendo, eu estou entendendo isso. Mas aprenda a ir além. Aprenda a fazer mais um pouco. Estava pregando em Valência, caiu um temporal no final do culto. E o apóstolo lá ficou conversando comigo no meio do salão, e as pessoas indo embora. E aí foi todo mundo embora. Quem me conhece sabe que eu posso pregar na igreja do ministério nosso, eu posso pregar em qualquer outra igreja, eu fecho a igreja com todo mundo. Posso ir em qualquer lugar. Eu ficava com vergonha quando eu estava em algum evento e o pregador estava pregando, e aí o pregador falava assim, vem cá apóstolo, ora aqui agora, faz a oração aí. E aí a pessoa vinha para orar e aquele pregador saía pela porta dos fundos e vazava. Calma aí, eu sou profeta. Eu tenho que ficar, por quê? Porque a minha missão é abençoar. É orar. É orientar. Teve uma que já me parou lá na entrada, lá na hora que eu estava entrando. Não vai embora sem falar comigo não. E aí já me segurou. Mas é assim. Agora imagina se tem uma portinha que eu fui por trás. E aí eu estava pregando lá e aquela chuva torrencial, e estava já os irmãos lá fazendo igual
Pedrinho ou Daniel faz aqui, né? A gente está aqui conversando, a gente começa a apagar as luzes, aí vai botando a gente para fora. E aí um começou a apagar as luzes lá, eu falei assim, apóstolo, vamos saindo então. Ele disse, vamos lá. Aí me convidou para a gente comer um aipim com costela de boi. 10 horas da noite, imagina. Estou falando que profeta é problema para comer? Come até erva envenenada com farinha. E aí tinham 4 pessoas que foi todo mundo indo embora. Quem estava de carro foi indo embora, foi dando carona. Quem estava de sombrinha, de guarda-chuva foi saindo. E ficaram aquelas 4 pessoas lá, um adolescente e 3 senhoras. E o apóstolo com a família toda dele ainda esperando ele, o carro lotado. E eu e Verônica. E aí fomos saindo, despedindo. E aí eu fui despedindo das irmãs e do rapazinho que estava com elas. E eu disse, vocês estão esperando alguém? Não, a gente está esperando a chuva passar. Meu Deus, mas está chovendo muito já uma meia hora. É aquele tipo de chuva que você percebe que não vai passar. Eu falei assim, mas irmãs, essa chuva acho que não vai passar não, hein? Não, mas nós vamos esperar. Mas, e sombrinha, não, mas nós não trouxemos sombrinha, a gente não imaginava que fosse chover. E não trouxemos guarda-chuva. E aí o apóstolo disse, não, irmãs, vem aqui. Aí o filho já estava dentro do carro, e a filha, e uma netinha, saem aí, ficam lá dentro, eu vou levar as irmãs. Eu falei, não, apóstolo, fica aí, estou eu e Verônica. Vou apertar aqui os 4 aqui atrás. O adolescentezinho era magrinho, senta aí no colo de uma delas aí. Onde que é? Fica aqui a mais ou menos 2 quilômetros aqui de distância. Então vamos lá. É problema meu? Vocês não trouxeram guarda-chuva? Eu tenho que fazer isso? Eu poderia ter cumprido o meu papel, fui lá para ministrar, pregar, e depois ia para o hotel, dormir para vir embora no dia seguinte. Mas a gente precisa aprender a ir além, a fazer mais. Isso é reino, irmãos. Vamos aprender a ir além daquilo que é o basicão, que é o que eu tenho que fazer, que é obrigação. Essa é a experiência do homem cujo nome ninguém sabe, ninguém conhece. Do jeito que veio e apareceu, foi embora e nunca mais foi visto. Mas deixou a lição que nós precisamos fazer mais do que aquilo que nos é pedido. Vamos ficar de pé. Você que está nos assistindo pela internet, pelo YouTube, pelo Facebook, você tem a sua história, assim como todos vocês que estão aqui. E a palavra, quando ela é liberada, nós, profetas, nós não temos controle sobre o que a palavra é capaz de produzir quando bate no coração do ser humano. Sabe por quê? Porque cada um vai absorver a palavra de acordo com sua necessidade. Domingo passado nós estávamos ministrando aqui uma palavra sobre a ceia do Egito à cruz. E aí eu estava saindo daqui no caminho, passei por Itaboraí, indo para Maricá, e aí eu e Verônica paramos, e aí eu fui olhar o WhatsApp, e aí estava um irmão dando testemunho, dizendo: apóstolo, eu estava com um casal aqui na minha casa, e aí chegou a hora do culto, nós ligamos, colocamos lá na TV, no YouTube, e foi uma choradeira, começaram a chorar quando o Rodrigo começou a ministrar a oferta.
Na hora da oferta, o casal já estava chorando, já estava emocionado com a palavra. Só veio com aquela palavra sobre do Egito à cruz, e eu tive que arranjar papel toalha para eles. E no final, os dois estavam impactados e transformados pelo poder da palavra. Irmãos, o profeta libera a palavra, mas a gente não tem noção do que a palavra é capaz de produzir e fazer na vida do sedento, na vida daquele que está precisando receber. E aí receba e abra o seu coração para receber essa palavra exatamente na porção exata do que você precisa. Sabe por quê? Porque se não precisar, vai sobrar, como sobrou naquele dia ali com Eliseu. Não tem problema, mas segure aquilo que é para você. Você que está pela internet, faça a mesma coisa. E se você tiver que pedir a Deus, clamar a Deus, para Deus responder aquelas necessidades e anseios da sua alma, você que está me ouvindo pela internet, faça isso onde você está. Deus é presente em todos os lugares, Ele está aí do seu lado. Fale com Ele, experimente fazer isso. Você vai ver como Ele vai ouvir o seu clamor e Ele vai te socorrer. Qual é meu posicionamento na crise? Como eu me comporto diante da crise? Vá além do que Deus está pedindo para você fazer. Vá além. Apóstolo, cheguei aqui, mas de fato havia um vazio ainda dentro de mim, havia algo no meu coração, na minha alma. Diante de tudo isso nós estamos passando, é a sua história, eu não quero entrar nela, mas você entendeu que estar hoje diante dessa palavra foi uma resposta direta de Deus para a sua vida. Faça um sinal com sua mão. Quem recebeu isso como uma resposta de Deus direto para a sua vida. Eu sei que Deus fala, mas assim, eu estou falando sabe aquele casamento mesmo, aquilo que bate e cola. Eu falo assim, meu Deus, eu precisava ouvir essa palavra hoje. Eu não vou pedir você para sair do seu lugar, não. Eu só queria que você sinalizasse. Feche seus olhos.